Beleza, estamos gravando, né? Nem perguntei se alguém se opõe, mas se alguém se opõe, comunique-se. Mas acredito que não, né? Então, gente, a ideia é pensar agora na avaliação. A gente já viu brevemente as teorias transientes, tanto o método da capacitância global ou método dos aglomerantes, segundo Sengel, né? É a mesma coisa. O método da capacitância global é o Encropera que chama. Tá? Vocês têm o livro do Encropera também aí, né? Encropera. Então, se não tiver, me avisa que eu passo ali no grupo. Mas eu acho que eu já passei, né? Então, vocês têm esses dois livros texto, são livros excelentes. Ainda o Sengel é melhor ainda do ponto de vista didático e de exemplos, ilustrações, né? O Sengel é top, é o melhor, na minha opinião, dos que eu vi, pelo menos. Então, nós temos um excelente livro-texto e eu quero aproveitar isso, né? Também ligando com a ideia de que vocês já estão com o pezinho fora, né? Já estão mais fora do que dentro. Então, aí no quarto ano que vem, aí a finalização, a TCC, né? Então, vocês têm que começar a andar com as próprias pernas. Essa é a minha opinião. Por isso que nessa disciplina eu não carrego tanto vocês na mão quanto em outras disciplinas como termodinâmica ou McFlu. Né? Essa disciplina, eu pelo menos procuro, né, fazer com que você se depare com um problema e tenha que achar uma solução. Tá? Esse é meu objetivo. E aí você tem o livro disponível, claro, eu também estou disponível, né? Eu vou tirar todas as dúvidas aí, não todas, porque tem dúvidas que é você que vai ter que resolver, mas assim, eu vou estar como uma espécie de coach, você é o coach do IFE, coach da Transcal, tá? Meu objetivo é fazer você caminhar, e é claro, eu vou estar sempre junto ali, dando umas dicas, né? E etc e tal. Mas a ideia é fazer você cavocar no livro para tentar achar as próprias soluções. E dá para fazer isso, tá? Porque esse livro em especial, ele tem muitos exemplos, você pode procurar nos exemplos alguma ideia, né? Ou alguma luz que, por exemplo, você está com algum problema para resolver. Tem exemplos que provavelmente não vão ser iguais ao seu problema, mas vão dar uma boa ideia, podem ser exemplos próximos, né? Que vão dar uma boa ideia de como você pode proceder para resolver. E tem toda a teoria que você pode ler também, né? Principalmente aqui nesse caso, o caso da nossa avaliação vai ser condução transiente, basicamente o capítulo 4. Não que os outros capítulos não vão ser usados, na verdade, conceitos fundamentais, toda a teoria da equação do calor, né? Ali a lei de Fourier, né? Etc. A gente vai usar, tá tudo embutido, né? No capítulo 4 já, né? Então, basicamente, eu quero uma avaliação, quero que vocês façam um trabalho e vamos fazer uma avaliação sobre condução transiente. Por que condução transiente? Porque essa parte do conteúdo é o que permite maior construção de exemplos, de trabalhos, né? Vocês vão conseguir ter ideias com relação à condução transiente, coisa que antes disso era mais difícil, porque daí tu teria que adaptar um problema para uma condição permanente. E quando se trata de Transcal, geralmente, ou na maioria das vezes, é difícil fazer isso. Tá? É difícil você conseguir analisar uma troca de calor do ponto de vista de regime permanente. Aí você restringe muito os seus problemas. Quando você abre o leque para transiente,
aí você pode fazer qualquer coisa, tá? Claro, dentro das simplificações para ficar no escopo da disciplina, né, e dos conteúdos que nós já vimos. Então, vai ter que ter simplificações, hipóteses, né, unidimensional, etc. Gradiente zero, por exemplo, no caso da capacitância global, ou não, vai ter problemas que você não vai conseguir usar essa hipótese. Então, a ideia é você pensar sobre um problema, tá? Então, não vai ser eu quem dirá qual é o problema que você tem que resolver. Você aí vai pensar no seu problema, o que eu vou fazer, né? Então, pensa num problema real, tá? Pode até usar o livro, os exemplos, os próprios exercícios, dar uma lida lá, se quiser, como uma inspiração para ter alguma ideia, tá? Mas o problema tem que ser real, tá? Com parâmetros reais, dados reais, né? Agora, isso quer dizer que você tenha que sair medindo as coisas? Não necessariamente, tá? Você pode buscar isso da internet também, né? O fato de que nós temos que criar um problema real não quer dizer que você tenha que criar o problema do zero, ou tenha que sair medindo coisas, temperaturas, etc. Até pode ser, até pode acontecer. Se você tiver um termômetro aí, eu tenho um termopar, eu posso emprestar, tá? Acho que está até com o Sardão, tem que pegar com ele. Tem um termopar, e, quer dizer, eu tenho, não é meu, é do Instituto, mas está aqui em casa, né? E pode ser emprestado para quem precisar, só que nós temos que nos organizar, né, com antecedência. Dá para medir até 2 temperaturas, se eu não me engano. Tá? Se alguém precisar, beleza. Ou pode pegar um problema prático, um problema de uma indústria, por exemplo, que consiga encontrar na internet, né? A ideia é fazer com que você se depare com um problema real, tá? Essa aqui é a ideia. Pode ser um problema da indústria? Pode, mas não necessariamente. Você vai ter que ir na indústria visitar para tirar os dados. Talvez se você consiga isso da própria internet, né? Então, nós estamos abrindo o leque para todas essas possibilidades. O importante é que o problema seja real. O que difere um problema real de um problema acadêmico? O problema acadêmico, por exemplo, é quando você inventa uma historinha, um parâmetro, né? Aí o livro ali faz muito isso, não o Senjo até não faz muito, mas se você lembrar lá do Fox McDonald, McFlu, o próprio Van Wylen de termodinâmica, eles inventam lá os probleminhas, jogam uns parâmetros inventados, só para que você exercite o uso de alguma equação, por exemplo. Isso é um problema acadêmico, né? Então, qual é a proposta? É você resolver um problema usando dados concretos, dados de verdade, né? Por exemplo, é emblemático para mim um problema do Van Wylen, que ele queria usar a primeira lei da termodinâmica, considerando aquele termo de energia potencial, vocês lembram? Tem um terminho lá, mg vezes ΔZ, dentro da equação da primeira lei. Ele queria que você calculasse isso, daí ele deu um exercício que era um edifício, né, que tinha 1.400 metros de altura, e ele queria que você, e tinha uma tubulação de vapor, e ele queria que você calculasse, né, a troca de calor, etc., né, trabalho, né, trabalho não, nesse caso que era só tubulação, mas a troca de calor, entalpias, etc., né, energias internas, aí tu tinha que considerar o termo de energia potencial, né? Agora, existe um edifício com 1.400 metros de altura?
Aqueles de Dubai lá, quantos metros tem? Quem é que assiste os documentários aí, sabe? Deve ser o quê? 300, 400 metros, né? Um edifício com 1,5 km de altura, vocês já viram? Então é disso que eu estou falando, tá? Eu quero que seja um problema real, certo? E não precisa assim, então eu tenho que achar um trocador de calor, carcaça e tubo para fazer um problema de transcal top. Não, não necessariamente. Pode até, se você tiver acesso, sei lá, de repente você trabalha já numa empresa que tenha acesso a um equipamento que você possa utilizar como exemplo. Por exemplo, ano passado, o Gustavo, né? Gustavo Vacari. É Gustavo, né, Laura? O Gustavo, ele trabalhava numa empresa aí e ele tinha lá uma caldeira, ele até fez acho que já tinha feito um estudo prévio dessa caldeira e, e ele fez um projetinho que valeu pela disciplina de Transcal, então ele puxou todos os parâmetros, dados reais, né, mas ele tinha acesso. Não vou dizer que todo mundo vai ter acesso a isso. Pode ser um problema, sei lá, você tem um forno em casa, você quer saber algum tempo de cozimento, por exemplo, de um pedaço de carne, ou se você quer saber quanto tempo demora para fazer um ovo pochê, tá? Entendeu? Pode ser você que vai escolher o seu problema, tá? Você quer medir a transferência de calor na janela da sua casa porque lá bate muito sol e você quer saber quanto de energia está entrando pela janela, que solução você pode dar, que a casa esquenta muito, entendeu? Estou dando exemplos ao Léo aqui, mas você pode. Eu quero que você pense no seu próprio problema. Então, você vai pensar num problema que envolva a teoria que a gente estudou, que a gente viu, tá? De condução transiente. Tem que ser transiente, tá? E vai empregar algum método de solução. Pode ser capacitância global, ou se não der para aplicar o método da capacitância global, você vai ter que usar as soluções ali em forma de série, né? Da equação do calor unidimensional. Tá? Bidimensional a gente nem viu. Então você tem que dar um jeito de adaptar o seu problema para uma situação unidimensional. Você vai ter que provavelmente desprezar efeitos de borda, por exemplo, numa janela, né? Se você estiver calculando numa parede, né? Tudo isso, tá? Certo, gente? Dúvidas? Vamos tirar as dúvidas, que agora é a hora para tirar as dúvidas, né? Marcos, fala aí, Professor, Marcos. Fala. poderia fazer, digamos, como o senhor falou, a transferência de calor para algum tipo de alimento? Inclusive, eu acho que foi o próprio Sardão, ele usou o termo par para fazer essa análise sobre um pedaço de carne, né? Isso é um Poderia seguir problema essa legal. lógica para outro tipo de comida, assim? Pode, uma vez a gente fazia, lá há um tempo atrás, a gente fazia num pernil de porco, aí colocava papel alumínio, aí tinha a parte do osso, tinha que calcular o K do osso, tinha que calcular, aí tinha o K da carne em si, que você tem que fazer uma estimativa, porque tem a parte da gordura, tem a parte da carne, que vai dar Ks diferentes, tem a parte do papel alumínio, né? Tudo isso, né? Você Sim. pode fazer. Pode fazer num ovo. Se você não quiser usar carne, usa um ovo. Eu baseei uma pizza, assim, porque a forma até é mais fácil, geométrica, não sei se teria algum problema. Tá, é que a pizza ela é muito fina. A parede é muito fina, tá? E vai ser uma parede regular. Você não vai conseguir, do ponto de vista geométrico, tirar resultados bons, tá? Então, cuidado. Usa assim, ó, um cilindro, uma esfera,
né? Ou uma parede plana, pode ser uma parede plana, mas com uma espessura assim razoável, tipo uma janela, né? Pelo menos, quer dizer, o vidro não tem lá uma espessura muito grande, mas pelo menos é plano, né? Você consegue tirar parâmetros. Uma pizza, como é que você vai tirar os, né? Porque ela é bastante irregular, né? Então eu não aconselho fazer uma pizza. Talvez algo um pouco mais espesso, talvez uma lasanha, assim. Não sei se Pode com. ser, sei lá, ver uma, né? Um ovo, uma, sei lá, uma linguiça, um salsichão, enfim, você pode inventar aí também. Sim, Só que nós temos que nos coordenar, tá? Por quê? Porque eu só tenho um termopar. Se vocês precisarem fazer alguma medição, seja interna ou externa, no alimento, dá para fazer. Só que daí temos que nos coordenar para o uso desse termopar. Fazer, sei lá, um cronograma, né? Para todo mundo ter acesso. Mas o que eu proponho? Vocês pensam nos problemas aí, tá? E vão me falando para a gente trocar uma ideia, tá? Pode me mandar o WhatsApp, tá? Talvez eu não responda no momento, mas eu vou sempre procurar responder, eu sempre respondo, tá? Não vou responder talvez na hora, mas eu respondo depois. E aí vocês me coloquem a ideia que vocês têm. Já podem fazer isso agora, se vocês já tiverem uma ideia na cabeça, tá? Já podem fazer isso agora ou depois. Me manda o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp a qualquer hora, né? Obviamente, domingo eu não vou responder o WhatsApp, né? Mas pode mandar, se quiser mandar. Ah, tive uma ideia lá, não, senão eu vou esquecer. Vou mandar um WhatsApp pro prof. Pode mandar áudio, né? Se precisar, a gente pode marcar uma reunião, dá para usar o quadrinho aqui atrás, a gente pode tentar modelar o problema, se a gente tiver com dificuldade de se entender via WhatsApp, isso acontece, já aconteceu no passado. Às vezes pelo WhatsApp é difícil, né, de se entender. Às vezes o aluno tem a ideia, mas é difícil, às vezes ele não consegue passar, e eu também às vezes não consigo entender, e aí eu não consigo responder direito. Então, nesses casos, a gente pode marcar uma reunião, e aí a gente tenta montar o problema aqui no quadro, eu acho que fica mais claro. E vocês também já façam um desenho esquemático, né? Quanto mais clara for a explicação que vocês vão me dar, mais efetivamente eu vou poder ajudá-los, tá? Nas ideias, simplificações, vai por aqui, vai por ali, tu pode usar tal método, né? Entenderam? Então, eu vou esperar agora, a partir de agora, as ideias de vocês, tá? Os espaços das aulas vão ser destinados para isso, mas não só as aulas. Podem me mandar o WhatsApp, porque são muitos alunos, são 30, eu acho, se não me engano. Então, vai ser uma coisa que vai dar certo trabalho para mim, inclusive, não só para vocês, vai dar trabalho para mim. Mas eu vejo que esse tipo de avaliação, ela traz bastante resultado. Tá? Então, deixa eu ver aqui quantos alunos nós temos. Temos, cadê o número de alunos? 28, 27. Tem 27 alunos. Então, vamos usar o espaço das aulas, mas também o espaço do WhatsApp. Pode me mandar o WhatsApp quando quiser, tá? Me manda o WhatsApp quando você quiser. E eu vou responder daí quando eu posso, né? Às vezes eu respondo só no outro dia, etc. Tá? Façam desenhos, né? Como eu falei, quanto mais vocês me explicarem, mais eu vou poder ajudar. Tá? Ali, aquelas soluções gráficas que a gente viu na última aula, eu não quero que usem, tá?
Página 240. Eu quero que vocês resolvam as equações. Posso mostrar para vocês aqui. Vocês sabem do que eu estou falando? Não, pessoalmente não. Lá na página 240. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Tá, porque o que acontece? Ó, nós temos a solução. Tem as soluções analíticas, lembram? Para a parede plana, para o cilindro e para a esfera. São soluções que são dadas em função de somatórios. Aqui eu usando só o primeiro termo, já dá uma solução também. Isso eu quero que vocês leiam, mas se tiver somatório, né? Aqui é a solução geral. Não é a solução geral, é a solução com todos os termos do somatório. Tá? Esses parâmetros lambda, né? Aqui é BO você calcula lambda n, você vai tirar, acho que tem um parâmetro A também, os Azinhos, você vai tirar dessas tabelas aqui, tá? Porque quando você não pode aplicar o método da capacitância global, você tem que partir para essas soluções. Então, por exemplo, um pedaço de carne no forno, você não vai poder usar o método da capacitância global. Um ovo, não vai poder usar o método da capacitância global. Você vai ter que usar as equações. E aí você tem que partir para a solução. Mas você não vai precisar resolver a equação já está resolvida. Tem que só aplicar. E aí você vai usar aquelas soluções lá, só que tem que puxar os parâmetros aqui, ó. Lambda 1, A1, né? Que as funções de Bessel, dependendo do caso, vai ter que usar, né? Isso que eu quero que vocês vejam. Vocês têm que olhar lá no livro e saber utilizar em função do número de BO que vocês têm, tá? O que eu estou falando? Essas soluções gráficas aqui, ó, o Cengel, ele disponibiliza soluções gráficas, tá? Ó, o número de BO, 1 sobre o BO, aqui o θ, tá? Θ 0, os outros θ e a constante de tempo. Constante de tempo não, desculpa, o tempo adimensionalizado, o número de Fourier, tá? Isso aqui para uma placa plana, aí aqui tem função, isso aqui é para o centro, né, da placa, para x igual a zero, aqui no caso, né, bem nesse centrinho da placa aqui. Ó. Então, as soluções. X sobre L aqui, ó, se estiver dentro em algum ponto aqui da espessura da placa, você tem aqui esses gráficos. Então, isso aqui é o que é? A solução gráfica, tá? Para a parede, para o cilindro. Ó, o cilindro. E para a esfera, tá? Mas eu não quero que vocês usem isso aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês calculem. Quero que vocês usem a equação, tá? Solução gráfica, né? Só olhar no gráfico, não tem graça, né? Eu quero que vocês usem a equação e apliquem a equação, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês. Vocês têm que a gente tem que trocar uma ideia, vocês têm que me dizer o problema que vocês querem resolver, e aí você me diz o que você pensa, que hipóteses que você está pensando em utilizar, né? E a gente troca uma ideia para saber que método você pode usar. Pode usar o método da capacitância global? Pode, beleza, então aplica. Ah, não pode, então você vai ter que partir para soluções, essas soluções aqui, tá? E aplicar essas soluções aqui. Isso para unidimensional. Então, todos os problemas vocês têm que
simplificar para o caso unidimensional. Tá? Entenderam, gente? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Marcos, respondi a tua pergunta? O teu questionamento? Sim. Eu tenho outra dúvida, professor, com relação às datas. Já O vamos senhor... ver. Primeiro eu vou mostrar os critérios para vocês. Deixa eu botar os critérios aqui. Como é que tá o som aí? Eu troquei o microfone, tá bom? Tá bom o som, gente? Sim, professor, dá para escutar bem. Tranquilo? Tá. Critérios para avaliação. Tá aqui. Essa aqui mesmo. Então tá, em cima disso que eu falei, então vocês vão criar os próprios problemas, vocês vão pensar nas hipóteses simplificativas, vocês vão propor uma solução, né? Tudo isso, tá? Já está aqui, ó. Aqui estão os critérios de avaliação. Então, primeiro critério. A resolução do problema corresponde a uma questão prática real, por exemplo. É com isso que um engenheiro de fato se depara na hora de projetar e ou estudar um problema. Então, primeira coisa. Primeiro critério. É um problema de fato real, né? Um problema de fato que existe, né? Essa que é a questão, tá? Segundo critério, apresentação do problema. O problema foi devidamente contextualizado e explicado de forma clara e precisa, né? Porque de repente você está com um problema na cabeça, ele até é um problema bom, mas você não sabe explicar. Então vamos dividir em dois critérios. Primeiro, se o problema de fato é um problema real de um engenheiro, né? Segundo, você conseguiu informar, explicar, apresentar de forma clara, né? Utilização de recursos, né? Mídia, fotos, vídeos, PowerPoint, quadro branco, se quiser ou se tiver, mas também não é obrigatório. Maquete, se for o caso, se quiser, qualquer coisa, sabe? Que você tenha a criatividade de usar para explicar o problema. Desenhos, SolidWorks, por exemplo, mas não necessariamente. Pode usar outros softwares, né? Só não faz desenho na mão, né? Desenho na mão fica meio estranho para apresentar, né? A não ser que seja um desenho técnico, assim, né? Até pode ser, mas... né? Faz um desenho em softwares, né? Então, aqui, critério 1, critério 2, tá? 3. O problema proposto se trata de uma demanda real e foram utilizados dados e parâmetros condizentes com a realidade. Aqui mais essa questão aqui, ó. Foram utilizados dados e parâmetros condizentes com a realidade, ou seja, você não inventou parâmetros, você não pegou lá um H genérico do livro, não, você foi lá e calculou o H, tá? Ou você mediu a temperatura. Não, é essa temperatura aqui, ó. Tô dando um dado real, um dado concreto, que se usa de verdade, tá? Então, esse é o terceiro critério. Você está usando parâmetros concretos, tá? Mas assim, não vou dizer que é obrigatório, então você tem que medir alguma coisa. Até é, vamos dizer, aconselhável ou desejável, vamos dizer, que haja alguma medição, mas dentro das suas possibilidades, tá? Você não vai sair por aí comprando termopar, comprando pirômetro para medir, porque o professor pediu para medir. Não, dentro das suas possibilidades. Inclusive nós temos aí um termopar, tá? Que está disponível,
certo? É só a gente se organizar para utilizar, para todo mundo poder utilizar. Tá? Então, esse é o terceiro critério. E agora, quarto, tecnicamente a solução do problema foi satisfatória? Então, vejam que a resolução do problema é um dos critérios. Tá? As equações e métodos de solução, bem como hipótese simplificativa, foram utilizados de forma correta, né? Ou seja, aqui é a solução do problema. Como é que você resolveu o problema que você propôs? Você usou o método correto, as hipóteses corretas, as simplificações, né? Os próprios parâmetros você utilizou de forma correta, deu um resultado coerente, né? Então, esse é o quarto critério. Então, vejam que não é a proposta não é assim, resolveu, passou, tirou 10. Não, eu quero a apresentação, tudo faz parte da avaliação, desde a elaboração do problema, da criação do problema, até a apresentação, né, o capricho, a proposta de desenhos, as exemplificações, né? Você pensar num problema de fato real, e aí a solução, né? E o quinto critério, a postura dos apresentadores foi adequada. Tá? Vocês vão ser engenheiros, já estão com o pezinho quase fora já daqui, né? do curso, vamos dizer. Né? Porque ano que vem é TCC e uma que outra disciplina aí que você vai fazer, já estágio, você já vai estar se deparando com a empresa, com as empresas, então você já está com o pezinho fora. Não sei se vocês estão percebendo isso. Eu percebo, tá? Quer dizer, é a minha visão, pelo menos. Tá? Então, a postura, né? Você teve uma postura adequada, você vai ser engenheiro, você vai ter que apresentar ideias, apresentar projetos para outros. Tá? Então, como é que foi a sua postura? Você utilizou os termos técnicos convenientes, né? Termos técnicos, gente. Você vai ser engenheiro, você não está num bar conversando com os amigos. Você está apresentando algo, tá? Isso na sua vida profissional é crucial, tá? Você tem que usar termos técnicos convenientes, tá? Eu já vi apresentação do tipo assim, aqui, daí a gente pega aqui, joga aqui e depois joga lá. E aí bota aqui e leva para lá. Não. Isso não é uma apresentação de uma solução, né? Você fala, substitui, você numera as equações, né? Equação 1, chama a equação pelo nome dela, substitui, né? Implementamos, né? Então você tem que usar a linguagem técnica, né? De engenharia, né? Certo? E o tempo disponível para a apresentação foi utilizado de forma correta, tá? E agora vamos falar, tudo isso aqui, 5 critérios, tá? Todos vão ter o mesmo peso, eu vou somar e dividir. Aqui vamos fazer uma média aritmética, certo? E a ideia é uma apresentação, então vocês vão fazer um vídeo disso. Tá? Vocês já fizeram, eu acho que lá em McFlu, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que lá eu acho que ainda vocês não criavam os próprios problemas. Aqui vocês vão criar. Né? Tem gente que diz que o ser humano cria os próprios problemas, né? Não duvido, mas nesse caso aqui a nossa intenção é criar os próprios problemas para resolver. Tá? Então vocês vão fazer um vídeo, certo? E esse vídeo eu quero que tenha de 15 a 20 minutos. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Marcelo, Marcos. Tá? Então eu não quero relatório, eu não quero trabalhinho escrito, não. Você vai fazer isso aí, você vai botar no vídeo e eu vou avaliar a partir do vídeo. Como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar olhando os critérios. Tá? Eu vou olhar um por um esses critérios, vou botar os critérios do lado a hora que eu estiver assistindo e vou avaliar em cima disso. Então, o que você pode fazer? Pensa na apresentação, pensa no problema,
né? Olhando os critérios, tá? Por isso que os critérios existem. Então, você já pensa, já bola o problema, já bola a estrutura da apresentação em função dos critérios que estão sendo pedidos, tá? Essa que é a ideia. Já vou publicar os critérios lá no grupo. E publicar agora, antes que eu esqueça. Mas vou publicar também no Moodle, vou abrir o espaço lá no Moodle. Professor, qual que seria o tempo da apresentação, então? Então, eu pensei de 15 a 20 minutos, mas podemos discutir, estou aberto a sugestões. Mas acho que de 15 a 20 é um bom tempo, né? Dá para Eu acho que é bastante, na verdade. Acho que é bastante. demais. É. Mas Acho que não, professor, se a gente vai explicar um pouco da teoria, fazer uma contextualização ali, no fim acaba que é isso que eu estou pensando. Eu acho que. E tu vê que o tempo passa rápido. O João aí, eu acho que não percebe que o tempo, quando você está apresentando, passa rápido. Ainda mais que você tem conteúdo para apresentar, né? Então, até apresentar o problema, contextualizar, né? Por exemplo, você vai falar de onde que você tirou os parâmetros, o H, como é que você calculou, né? Aí você vai entrar na solução do problema, certo? E aí você vai explicar o problema, aí depois vai ter os resultados, aí você vai colocar os resultados que você achou, né? Tudo isso demanda tempo. Eu acho que o Marcos falou, o último trabalho foi 15 minutos. É que Eu foram acho duas questões também lá, né? Ele duas questões, perdeu. mas aí era só resolver, né? Tinha a parte da revisão bibliográfica, mas era só resolver. Eu acho que tem que ficar em torno de 15, tá? É que talvez não dê 20, de repente não vai dar 20, mas menos que 15 eu já fico meio. Eu acho que para explicar bem explicado tem que ser uns 15. Não sei, o que vocês acham? O que o pessoal acha aí? Vamos abrir para opiniões. Honestamente, eu gosto de ter um tempo assim maior, não, pelo menos uma faixa de tempo maior, porque você nunca sabe quanto tempo vai demandar a apresentação até fazer o trabalho, porque às vezes vai demorar um pouco mais com o referencial teórico, e eu acredito que não é apenas o meu caso, mas dos demais aqui colegas na apresentação da disciplina Backflow deve ter cortado alguma coisa, porque fio que faltou, passou ali do tempo estimado, esse tipo de coisa. Então, eu Sim. acredito que só vendo o trabalho em si, né, começando a ver o que você vai precisar para ter uma noção, mas Por isso que eu digo, de 15 minutos, de repente não vai dar 20, entendeu? Mas eu acho que 15 é um tempo mínimo, assim, aceitável para fazer um trabalho como esse. Tá? E você tem que dimensionar nesse tempo. Então, por exemplo, explica melhor, entendeu? Dá mais exemplos. Você pode fazer abrir para desenhos esquemáticos. Por isso que eu não quero dar um tempo curto. Um tempo curto implica em ser mais sucinto, né? Quanto menor o tempo, mais sucinto você vai ter que ser. E eu quero que você não seja sucinto, eu quero que você explique bem. Tá? Você está explicando um projeto, um problema técnico. Tá? Certo? Então, vamos deixar de 15 a 20. De 15 a 20 eu acho que dá uma boa margem de segurança aí, né? Para vocês. Então, eu já vou abrir o espaço lá no Moodle. Hoje é dia 01. Nossa, já estamos em outubro. Última avaliação do semestre.
apresentação. Problema/projeto. Vou abrir uma atividade. Avaliação. Avaliação e resolução de problema/projeto, tá? Envolvendo teoria de condução transiente. Capítulo 4 do nosso querido Senjo. Apresentação. Vídeo. Forma de publicação. Link do Meet, tá? Tem que ser um link. Link do Meet. Do Meet, desculpa, tô louco. Do YouTube. Tá? Um link do YouTube. Por quê? Da outra vez, eu abri para compartilhamentos no Drive. Só que isso é complicado porque não fica, primeiro que não fica todos os trabalhos no mesmo lugar. E segundo que nós temos que usar, por questão de isonomia, né? Usar o mesmo critério para todos. Então, se a data de entrega é tal, é lá a data de entrega, tá? Então, eu quero que você me envie o link lá na atividade. Você vai anexar o link. Nessa atividade, eu vou abrir o link do YouTube e vou assistir o seu trabalho, tá? Agora, pode ser PDF, Word, TXT, qualquer coisa. Eu só preciso do link, tá? E o link tem que estar postado no Moodle, nessa atividade aqui, tá? Tempo de apresentação. 15 a 20 minutos. Tá? Acho que com isso a gente mata a charada. Vou deixar, por enquanto, prazos em aberto. Não vamos falar de prazos ainda hoje. Tá? Quantas avaliações nós já fizemos? Duas. Duas. Então, esse trabalho vai valer 8 pontos e cada uma daquelas valeu 1, né? Por que eu não quero falar de data de entrega hoje? Porque eu quero que vocês pensem primeiro, tá? Pensem no problema, se deparem com o grau de dificuldade que nós estamos propondo. De repente você vai achar fácil, não, barbada, vou lá, vou fazer, tal. Ou de repente você pode achar mais difícil. Então vamos cair a ficha, né? Esperar cair a ficha, esperar você pensar no problema, para daí a gente determinar qual vai ser a data de entrega disso. Inclusive ali o link, se você não quiser aparecer, não precisa, tá? Eu acho que é desejável que você mostre a sua carinha lá, tá? Por quê? Para quem assistir, ver que tem uma pessoa ali falando, né? Transmitindo, né? A informação, né? Mas isso não vai ser um critério de avaliação, certo? Porque você tem direito de imagem, de resguardar a sua imagem se você quiser. Se você não quiser aparecer, não é necessário, tá? Isso não é critério de avaliação. Estou falando assim de uma visão subjetiva, né? O trabalho fica melhor, dá mais gosto de ver, vamos dizer, se a pessoa se mostra falando, né? Bota uma caixinha em cima, assim, né?
Mas isso não é obrigatório, isso não vai fazer parte de critério. Por exemplo, quem não aparecer não vai ter menos nota, não vai ser descontado nota, porque não apareceu. Isso que eu quero dizer. Tá? E o link do YouTube, não sei se vocês já postaram o link ali, se não postaram, posso ajudá-los nisso, mas é intuitivo ali, você vai ali, vai clicando, vai fazendo. Você pode escolher de deixar o link público ou não, tá? Você pode, por exemplo, pegar o link e só vai poder abrir o seu vídeo quem tiver o link. Ou seja, o vídeo não vai estar lá nos mecanismos de busca do YouTube, tá? Só vai poder abrir quem tiver o link. Então, se você não quiser que apareça para outros, você simplesmente coloca essa opção de abrir somente com o link, e aí você me manda o link, só eu vou abrir, tá? O seu vídeo. Então, tem essa opção também, ok? Então, é bem tranquilo, né? Só você fazer o upload lá e mandar o link. Tudo bem, gente? E aí, de repente, aí na próxima semana, a gente pode até pensar numa data. O semestre está acabando, vocês estão percebendo, né? Acaba dia 22, inclusive. Nós temos aí mais 1, 2, 3 semanas. Mas eu não estou muito preocupado com isso, porque a nossa disciplina é anual. Não preciso entregar o diário lá dia 22. Caso for necessário, a gente pode marcar a data da entrega lá para o início do semestre que vem. Tá? Eu não vejo problema com relação a isso. Então, seria, desculpa te interromper, professor, mas seria uma boa ideia, porque daí a gente ia ter aquela semaninha de folga e daí a gente consegue trabalhar melhor no vídeo, no caso. pode ser, só que eu quero que vocês já comecem a pensar agora, tá? Não deixa só para semestre que vem, né? Senão vai embolar lá, vai ficar tudo embolado lá. Todo mundo vai ter que fazer numa semana e eu não vou conseguir atender todos em uma semana, tá? Então, por isso que eu estou dando mais tempo. Então, me tragam as questões, a modelagem, pelo menos, tá? Que a gente acerte essa modelagem, que vocês já saibam o que fazer, o que tem que fazer, que método tem que usar, que simplificações tem que fazer, que a gente já faça isso agora, porque se deixar tudo lá para a primeira semana do semestre que vem, sei lá, na última semana de entrega, aí eu não vou conseguir atender os 27 em uma semana, tá? Então, até podemos deixar, mas, né, vamos se organizar para que já esteja alinhavado a modelagem, pelo menos, tá? Deixar praticamente encaminhado, né? Daí a gente fica com aquela semana ali para finalizar e gravar o vídeo com mais calma. Isso aí. Então, assim, ó, o que vocês precisam de mim, do que eu posso ajudar, vamos fazer nesse semestre, tá? Porque eu sou um humano, eu sou uma pessoa só, tá? Eu não vou conseguir, se todo mundo deixar para a última semana, eu não vou conseguir ajudar todo mundo, tá? Então, me usem, né? Agora, nessas próximas semanas. Tá? Aí, como a Marcele falou, depois, lá no início do semestre que vem, deixa para gravar o vídeo, né? As soluções finais, aí você já está com a modelagem pronta, você já aplica, aí é com você, entendeu? Aí você consegue trabalhar sozinho ou sozinha, né? Certo, gente? Podemos deixar combinado assim? Ficou alguma dúvida aí? Não esqueçam que é um trabalho de semestre de engenharia. Vocês estão no 4º ano, vocês são quase engenheiros já. Então eu quero um trabalho top, quero um trabalho assim, ó, de nível hard de engenharia, tá? Se puxem, é isso que eu quero dizer.
Tá? Nós estamos na disciplina de Transcal, 4º ano. Tá? Temos, apesar da pandemia, temos condições, tem um livro bom, tem o prof, temos as aulas, temos tempo, tá? Vocês são bons alunos, então temos todas as condições de fazer esse trabalho. Tá? Tudo bem, gente? Então tá, eu acho que se alguém tem alguma dúvida ainda? Se ninguém tem dúvidas, eu já vou parar aqui a gravação. Posso parar aqui? Tá, opa, Sim, da minha parte tudo ok,